Fala galera, mais um bate-papo imobiliário. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que é o Hernani Assis. Hernani Assis, aqui do meu lado o Léo Abud, que vai fazer aqui vai dividir comigo essa responsabilidade aqui, né? E, enfim, é uma personalidade do mercado imobiliário, dispensa apresentações. Quero deixar você bem à vontade aqui, Hernani, para você contar um pouco aí da sua experiência, da sua vivência e do seu novo projeto agora, né? Talvez algumas pessoas ainda não saibam, né? Deve estar sem internet, quem não está sabendo ainda, né? E que agora, de volta à Remax, de volta às origens aí, queria que você trouxesse um pouco desse sentimento aí, o que você está sentindo, como é que tá a sua ansiedade aí para fazer parte desse novo projeto junto com a gente aqui, junto comigo, com o Léo e os outros franqueados aqui da Master Sim Group Brasil. Legal. Antes de mais nada, agradecer a audiência de vocês. Eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, muita generosidade de vocês com esse convite, e a gente poder bater um papo, falar um pouco de mercado, falar um pouco da empresa que a gente acredita e dedica o nosso esforço, a nossa vida nesse projeto. Esse projeto que começou lá atrás, né, Xande? Em 2012. É uma longa história que, numa outra oportunidade, eu trago com muita profundidade. Eu diria que a Remax, ela me traz algumas surpresas, fora muito aprendizado. E aí, se você quiser, eu posso até te responder um pouco diferente a sua pergunta. E talvez muito alinhado com o que me fez voltar para a Remax, né? Não sei se a audiência, ela, obviamente, com certeza, não me conhece. Poucas pessoas, isso é generosidade de vocês, né? Eu diria que eu comecei no franchising imobiliário numa empresa americana, na Prudential Real Estate. Depois me tornei CEO, presidente da Century 21, né? Aqui no Brasil, no Uruguai. Aí conheci o fundador da Remax no Brasil, que era Renato Teixeira. 2 anos depois me tornei vice-presidente da companhia e junto com o Peixoto erramos bastante na construção de uma proposta de valor transformadora na vida das pessoas, sobretudo no ecossistema da indústria imobiliária. A gente errou pra caramba. Eu diria que foram 3, 4 anos de muito erro, de muito aprendizado, mas também na tecnologia eu aprendi que errar é possível. Quando eu fiz a minha migração em 2018, 2019, da Remax para o Grupo Zap. Aí depois eu vou trazer um pouco mais de contexto desses racionais que me fizeram a ter mudanças ao longo da minha vida e que me deixaram um ser humano melhor, um líder melhor, uma pessoa melhor, um colega de trabalho, que eu sou de vocês, ainda mais evoluído. Eu acho que os erros trazem na gente uma vantagem competitiva perante quem não errou, né? A gente pode tornar a alavanca de crescimento, reduzir o número de fricções e chegar lá no objetivo mais rápido quando você já conhece um pouco da trajetória e não vai repetir os mesmos erros. Eu acho que essa volta para a Remax, ela foi uma oportunidade que veio lá do céu. Tinha 17 anos que eu não voltava para minha terra, um lugar que eu amo, que eu sou apaixonado, que é Minas Gerais, e que eu entendi ao longo da minha história que era de pouca oportunidade. Para mim, eu não posso dizer para as pessoas, mas eu olhava para aquele cenário nosso aqui de Belo Horizonte e falava assim, gente, o mundo está nos Estados Unidos, o mundo está em São Paulo, e sem nenhum racional, sabe? Muita intuição, sim, muito um olhar, talvez, muito limitado das coisas, sabe? E foi muito interessante. E aí você quer... Eu posso dizer até coisas que normalmente não se fala? Claro, fique à vontade. Jura? Então tá bom. Sem censura. Que esse é isso, exatamente. Cara, quando eu deixei a Remax para ir para o Grupo Zap, eu continuei como sócio, junto com o Peixotinho e todos os acionistas da companhia. Em 2021, eu tomei uma decisão na venda do Grupo Zap para a OLX, de aceitar o convite para liderar a operação da eXp Realty no Brasil, uma empresa incrível, americana, e que tem uma entrega muito bacana lá. Eu fiz o setup dessa operação aqui no Brasil, liguei para o Peixotinho e falei, Peixotinho, eu preciso vender minhas ações da Remax porque eu vou seguir um caminho na indústria imobiliária, eu não acho justo. E a gente é muito alinhado, sabe? Peixoto, eu diria que é o meu melhor amigo. Um grande sócio de responsabilidade. E a gente tem um nível de lealdade
e que isso é soberano a qualquer outro interesse, sabe? Ele ficou bravo comigo na época, falou assim, mas eu te entendo, vai ser feliz. Eu deixei a sociedade da Remax, fiquei em non-compete durante 4 anos. Quando eu comecei a fazer meus primeiros passos na XP, eu recebia várias mensagens, o que você está fazendo aí? Sai daí! Aí não é seu lugar! O time assim, do mercado imobiliário, eu conheço muita gente nessa indústria, não apenas pela Remax, mas pela Centro, pelo Grupo Zap, etc. E logo depois o Lucas Vargas, que era CEO do Grupo Zap, depois da OLX, foi abrir a Nomad, aquela fintech que bancariza o brasileiro nos Estados Unidos, tanto para investimento, né, quanto para o próprio turista utilizar. E eu acabei, eu acho que na pressão de todo mundo falar, eu lembro uma vez de um franqueado, um amigo nosso, eu não vou dizer o nome aqui, eu estava no meu 2º mês, Léo, você conhece muito bem ele, você também conhece, mas eu não vou dizer. Me ligou e falou assim, Hernani, eu estou desgostoso da Remax, estou vendo que você está na EXP, me falaram que a EXP é muito legal, e realmente é muito legal. E eu estou pensando em sair da Remax, eu não deixei. Eu falei assim, não, você não vai sair da Remax de forma alguma. Você vai continuar na sua trajetória pelo racional A, B, C, D, E, calma, respira fundo, porque o negócio, e qualquer negócio, em qualquer setor, ele não é uma linha reta. Eu estou falando sobre receita, eu estou falando sobre tração, eu estou falando sobre resultado. Qualquer empresa tem ciclos, às vezes favorecidos por algum movimento, e esse movimento pode ser um aumento de consumo, ou pode ser impulsionado por, no nosso caso, uma queda de juros que diminui o custo do crédito imobiliário quando você vai formatar o preço. São vários os fatores inerentes à indústria. Eu falei, calma, respira fundo, solta pela boca que a coisa vai dar certo. Essa trajetória da Nomad foi muito bacana, porque eu saí do mercado imobiliário, Léo, saí totalmente, fui trabalhar na área de fintech, e meu coração começou a doer. Falei assim, gente, aqui não é meu lugar, eu tô fazendo um negócio de um impacto gigante na área de fintech, mas a minha paixão, cara, eu nunca esqueci, é propósito de vida, é arrumar a bagunça do mercado imobiliário brasileiro, ajudar um monte de gente boa que tem essa missão, né? Quem sou eu para poder assumir essa responsabilidade sozinho? E eu fazia isso muito bem na Remax, sabe? E eu comecei a questionar muito, e eu comecei a investir em várias empresas de tecnologia, PropTechs, para tentar resolver um problema ali na jornada de compra e venda de imóveis. E nesse meio tempo, sempre olhando de uma forma saudosista, mas com a clareza que um dia eu iria voltar. E tivemos a Series B, um evento que você tem, né? Um round, toda startup tem, onde você capta recurso para poder financiar o crescimento. Eu tive a oportunidade de ter um evento de liquidez. Falei assim, agora? Eu vou voltar para o mercado imobiliário. Né? E comecei a delinear alguns caminhos, e esses caminhos passaram por uma eventual opção de trazer um concorrente de fora para o Brasil, para concorrer com a Remax. O mercado é gigante, não é sobre concorrer com a Remax, é se posicionar num país onde tem muita oportunidade, né? Gente, a gente tem quase 700 mil corretores. Nós temos um país com mais de 66 mil imobiliários. Tem espaço para todo mundo. E aí eu fiz várias pesquisas, fui para os Estados Unidos, fui visitar. Engraçado que a minha decepção, uma dessas empresas, eu só não vou falar porque eu sou Remax e eu não vou fazer propaganda dos outros. Uma dessas empresas que eu fui na convenção, uma eu fui na convenção de Las Vegas e a outra eu fui na convenção de Nashville. Cara, o tamanho da convenção global deles é menor do que o Broker Summit da Remax em 2019. Em 2019. Porque o Broker Summit da Remax de 2023, que eu assisti vocês à distância, porque eu não estava no negócio, era gigantesco, né? Eu estou falando de 2019, porque eu participei. E o que está por trás não é o tamanho de pessoas que vão à convenção, é o que significa isso de cultura. Cultura empresarial. O que a Remax tem é único. E essa é a razão de eu ter voltado para a Remax. O Peixoto me deu a oportunidade, obviamente dentro de uma visão de encaixar uma peça que poderia ajudar também a acelerar, porque é um negócio. Claro. Mas eu sou muito grato a essa oportunidade que o Peixotinho me deu. Mas eu não fiz essa decisão emocional. 100% decisão analítica racional. Não existe um movimento global
que tem uma premissa de modelo com 9 passos definidos, que é testado e validado em escala, numa amostragem que ninguém tem no mundo como a Remax. Eu aprendi lá em produto. Eu tive que estudar bastante quando eu saí do mundo tradicional e fui para a tecnologia e entender um pouco de como é que os engenheiros, developers, o time de produto começa a construir produtos de tecnologia, e a premissa básica é ser escalável, né? Assim, gente, não tem nenhuma cultura escalável, só existe isso na Remax. E eu posso te dizer, porque eu conheço muito de mercado imobiliário, tive a sorte, o privilégio de experimentar e ter a oportunidade de conhecer líderes do mercado imobiliário em todo o mundo. A cultura da Remax é única. E aí, de vez em quando, eu entro em discussões, e as pessoas falam do balão e eu falo, não é o balão, são as pessoas. As pessoas têm uma coisa em comum, elas estão under the balloon, estão lá debaixo do balão, mas é a crença, são os valores e o poder de execução com simplicidade dos 9 passos. Isso não existe no mundo. Não tem tecnologia aí, cara, eu amo tecnologia, mas aprendi nesse meu período profundo dentro da tecnologia, porque tem muito mito, muito romance também na tecnologia. Pouquíssimos produtos de tecnologia escalam. Pouquíssimos produtos de tecnologia resolvem o problema que se propõe. Eu vejo que a gente tem um modelo aqui meio híbrido, sabe? Mas o grande valor está na cultura. Porque a gente pode trocar ferramentas de tecnologia. O que é impossível de trocar, e a gente deve isso muito ao Dave Liniger e a Gale, é a cultura desse negócio. Isso é transformacional e a gente pode pensar em perpetuidade. Então, a vontade de voltar foi validada quando eu percebi nas oportunidades que o que a gente tem aqui é único. Então eu diria que eu sou um sortudo. Por isso que eu agradeço muito a vocês, inclusive, que me receberam com muito carinho. Obviamente, uma expectativa que eu também consiga acelerar o crescimento, ajudá-los a acelerar o crescimento de vocês. Mas vocês podem contar, 1, com a minha confiança, 2, com o meu poder de execução, 3, o meu comprometimento com vocês, 4, a minha lealdade ao Peixoto. Então a gente vai chegar lá. Maravilha. Ficou claro aí pelo que você falou, Hernani, que além do componente emocional, evidentemente, até pela sua história primeira na Remax, com a sua análise, né, racional também, que você fez. Como é que você reencontrou a Remax nessa sua volta, né? E quais as principais considerações que você faz acerca desse momento que a nossa rede atravessa aí com crescimento vertiginoso, né? Nível Brasil e mundial. Um orgulho muito grande que eu tenho de todos vocês. E é bem interessante porque não foi assim na história sempre, né? Construir um negócio, e quando você não é fundador dele, é mais difícil ainda. Porque quando você é fundador desse negócio, você constrói a sua cultura. Você imprime na execução aquilo que você testou, validou, acreditou e executa. Quando você traz um modelo externo de prestação de serviços, nosso negócio é uma franquia imobiliária de prestação de serviços. Não existe a caixinha, né, do modelo. Qual é o modelo? Não existe um box ali. As pessoas criam metáfora. Uma das pessoas falam assim, poxa, é a Ferrari do mercado. Cada um tem uma metáfora, e não tem certo, não tem errado. Eu acredito que a gente demorou muito para poder entender que o modelo não é sobre o modelo, é sobre a cultura. A cultura, sobretudo, de não questionar, de não duvidar e de apenas educar. E acreditar. Perfeito. Acreditar e agir, porque também só acreditar não agir não resolve nada. E a gente errou muito lá no passado, sabe? A gente aprendeu muito com os erros. O Peixoto escreveu um livro, inclusive, sobre isso, onde ele conta um pouco dos desafios que ele teve. E ele foi um grande líder, porque quem comprou, eu estava lá com ele liderando a companhia, ajudando a construir, mas quem tomou a decisão e falou assim, gente, agora nós vamos executar o que os americanos mandam, não porque estava numa caixinha do modelo, mas é porque a gente tinha entendido que a gente tinha errado e não tinha mais opção, a gente tinha que executar, foi ele. E eu, obviamente, confiando no Peixoto, a gente foi nessa decisão, na execução juntos. Então eu encontro uma Remax hoje exponencialmente melhor do que eu deixei. E eu fico muito feliz, porque uma parte disso aconteceu com o poder
e a qualificação da expansão dela no Brasil. Então, Peixoto e eu, a gente construiu, isso ficava mais na minha mão do que na dele, ele cuidava mais da operação, eu cuidava mais da expansão, do crescimento. A gente conseguiu, de fato, encontrar pessoas muito especiais, que são os master regionais aí pelo Brasil afora, líderes regionais, que entendiam aquela cultura regional, porque o Brasil é um país continental, é um país onde você tem estados vizinhos com culturas, inclusive no ambiente de negócio, bem diferentes, né? Não é só sobre o sotaque, é sobre como as coisas são executadas, e a gente foi muito feliz executando o direcionamento dos americanos, encontramos as pessoas certas. Isso é um negócio de gente. Então eu falo que a Remax ela não cresceu só um número de corretores, um número de VGC, olhando para as métricas que são super importantes do nosso negócio. Ela cresceu na qualificação das pessoas e ajudou essas pessoas a se desenvolverem. Eu estou impressionado com o desenvolvimento da Remax, a diferença do... Cara, parece que eu fiquei fora 10 anos, foi 5, parece que foi 10. Porque o crescimento, eu não estou falando dos números, estou falando do engajamento, da cultura, da execução dos 9 passos exponencial. Muita gente tendo sucesso. No passado, Léo, a gente tinha uma dificuldade. A gente tinha pouco exemplo para contar a história. E a história que às vezes eu tinha que contar, porque eu estava ali na frente, olhando mais para growth, cara, era a história dos portugueses, que nos ensinam até hoje. Era do Sebastião Sousa, ali na Argentina, que também uma pessoa que não só nos ensina, colabora, porque essa é a nossa cultura de colaboração. César Cáceres, ali no Paraguai, nos ajudava muito. A gente só tinha exemplo de fora. Hoje a gente... Cara, são incontáveis exemplos dentro de casa. Então, uau! Ninguém pode falar da Remax no Brasil. Ninguém tem um outsider pode dizer nada, absolutamente nada desse nosso negócio. O que a gente construiu é sólido. E eu vou te contar mais uma coisa que minha visão é clara e por isso que eu voltei. E a gente nem começou essa história ainda. Isso eu tenho certeza também. Nem começou essa história. Nem começou. Você falou da questão do Brasil, das nossas dimensões continentais, e você volta para o seu estado de origem, que também tem dimensões continentais. Minas é do tamanho da França. Como é que é a sua estratégia aí? O que você tem pensado, adotado para expandir a nossa rede aí, estado afora? Eu não tenho pensado nisso nesse momento. Eu tenho me concentrado dentro da construção do plano de 2025, olhando para 26 de uma vez, num olhar mais de soluções, de métricas, poucas métricas de crescimento, olhando muito mais cultura e engajamento para a gente ter uma consolidação desse nosso negócio regionalizado antes de expandir. Eu quero expandir quanti e quali. Não adianta só quanti e não adianta só quali. Eu só preciso das duas coisas. Mas eu preciso que o interior tenha um pouco de paciência comigo, porque a gente precisa fazer um movimento de posicionamento em Belo Horizonte que vai reverberar no estado como um todo. Eu tenho uma ambição muito grande, uma visão, obviamente, muito alinhada, mas com construções sólidas desse projeto. Então, esse ano de 2025, a gente precisa aumentar o nosso posicionamento por uma única razão. Além de ter muita oportunidade, a gente tem muito que contribuir para a indústria imobiliária como um todo. A gente tem o objetivo de, melhorar, através das nossas entregas, a indústria, sendo exemplo, protagonista, obviamente, da intermediação bem feita, do valor às pessoas, do respeito às pessoas, da continuidade do desenvolvimento das pessoas e num olhar de responsabilidade das entregas para os clientes, sejam eles compradores ou vendedores. Esse movimento, assim como a gente construiu no Brasil, chegou a hora da gente dar continuidade, porque eu estou chegando agora, mas essa companhia, vocês já estão nela há muito tempo. Já existe há 12 anos. Então, eu não sou nenhum salvador da pátria, nem um Jesus Cristo. Eu só vou dar continuidade, mas com um nível de velocidade diferente, porque esse sou eu. Eu sou meio doido mesmo. E eu tenho pressa. Eu acho que chega um momento da vida que
a gente quer priorizar o propósito. Eu estou num momento da minha vida onde eu quero me doar, dedicar mais às pessoas, mas eu preciso de gente boa comigo. Preciso de pessoas leais, éticas, pessoas alinhadas nos valores para poder executar isso em time, porque sozinho eu não vou fazer absolutamente nada. Um time da regional muito bacana, a gente está mexendo inclusive na estrutura, tenho sócios de responsabilidade. O franqueado para mim não é um franqueado, ele é meu sócio de responsabilidade. A gente tem um negócio junto, eu tenho um papel, um escopo de responsabilidade, o franqueado, que é meu sócio de responsabilidade, tem outro. Eu estou olhando ali para a estrutura de suporte para entregar para ele um processo, uma ferramenta de tecnologia, a implementação da cultura e tudo que está dentro da nossa proposta de valor, enquanto ele replica dentro da indústria imobiliária um outro papel. E é essa união nossa, com transparência e muito alinhamento, que vai ser determinante para o resultado. A minha ambição é grandiosa. Eu não tenho medo absolutamente de nada nessa vida. De nada, de nada, nada. Nem da morte. Porque se morrer, morreu, me enterra. E está tudo bem. E nós vamos construir uma companhia em Minas Gerais que a gente vai ter ainda muito mais orgulho que temos hoje. A gente vai transformar muitas vidas através do esforço em conjunto de time que a gente vai executar. E a ambição é grandiosa. A gente tem que ser o número 1 mesmo. Porque se é no número 1 no mundo, tem que ser número 1 em Minas Gerais. Tem que ser número 1 no norte de Minas, lá no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, tá? No centro-sul. Agora, número 1 não significa só VGC. Significa opção do consumidor em se relacionar. As pessoas, eu quero fazer Remax porque eu confio, porque eles são melhores, porque eles são transparentes, porque eles executam um trabalho diferente na indústria imobiliária. E esse crescimento acontece de forma espontânea, né? Tendo em vista tudo isso aí que você falou, né? Essa proposta de reeducar o mercado, os valores, a cultura e tudo mais aí que a gente oferece. Uma coisa que é, inclusive, na hora que eu analiso o meu negócio, de tudo que a nossa equipe construiu até hoje, para mim, quanto mais a gente vai se desenvolvendo e vai crescendo, mais claro fica para mim que esse negócio só faz sentido se ele fizer sentido, em primeiro lugar, para o cliente que está recebendo o serviço, e se o nosso corretor estiver feliz, satisfeito, trabalhando, conseguindo prosperar, criar o negócio dele de escala, com sustentabilidade. Então, olhando para o número, né? Fazendo conta, acompanhando o funil, olhando taxas de conversão, dando feedback, treinando aquelas etapas aonde de fato existe uma dor no processo. Às vezes a gente traz complexidades, quer mudar tudo. Não, muda uma coisa de cada vez, mas muda aquilo que de fato vai mexer na curva de crescimento, de desenvolvimento, porque o desenvolvimento traz resultado, né, das pessoas. Tem um negócio que vocês fazem e que as evidências claras me deixam assim, muito orgulhoso, sabe? No mercado aberto, mercado tradicional, a gente está no mercado semi-tradicional, a gente não está no mercado tradicional. Quando eu falo semi-tradicional, porque a gente não é uma empresa de tecnologia, mas a gente tem muita tecnologia, a gente olha para métricas, metas de forma clara. E tecnologia não é sobre apenas uma feature ou um software. Tecnologia está muito associado a processos. Uhum. Isso a gente faz muito bem. Mas a grande diferença que a gente tem dos tradicionais é o respeito pelos corretores. E o esforço para que os corretores eles tenham melhores resultados em conjunto. O que eu quero dizer com isso? Você vai nas grandes imobiliárias, elas têm 300, 400, 500 corretores. E aproximadamente 7% deles produtivos que carregam, não é Pareto, tá? Não é o 20, 80. É 7% que segura a receita. Pior do que o Pareto ainda. Extremamente ineficiente, mas traz receita, porque como tem um volume muito grande, o empreendedor que está à frente daquele jeito que ele sabe fazer, que ele acredita, e eu tenho um baita respeito. Mas o meu problema não está no empreendedor, ele já é um campeão. A gente tem que parabenizar e reconhecer. Mas olhando para a vocação nossa, para o propósito nosso, e os 93% dos outros corretores vão deixar a profissão?
vão se frustrar? Vão fazer um negócio part-time porque precisa levar recursos para cumprir com a responsabilidade, às vezes como provedor ou provedora, ou um sonho. A ineficiência é muito grande. A ineficiência começa, inclusive, na organização das informações provocada pela não exclusividade. É uma bagunça no nosso mercado. É um desserviço à não exclusividade a qualquer país. Não é só o Brasil. Os países passaram por isso, cada um na sua maturidade, essa transição, né? Hoje eu fico muito feliz vendo, na semana passada, vários creches falando sobre exclusividade. Eu falei assim, uau! E eu diria que, e não me julgue arrogante, talvez eu seja, eu vou dizer que não, mas tem muito do nosso exemplo, do exemplo de vocês, dos seus corretores. Não tenho dúvida. Sabe? E a gente precisa ter uma companhia, que as imobiliárias elas sejam mais homogêneas no resultado. Não pode viver só de outliers, né? Aqueles profissionais fora da curva. A gente precisa que as pessoas tenham inspirações internas. Seja uma profissão respeitada de fato, né? Que... admirada, que traga resultado para muita gente, não só para outliers. Isso E a gente, vocês, meus sócios de responsabilidade, que estão à frente desse movimento. Eu e meu time, e o Peixotinho, a gente precisa apoiá-los nesse movimento. Porque o que a gente está construindo é uma onda mesmo, é um movimento. Não existe isso fora da Remax, gente. Em nenhuma marca do mundo. Não existe. Aí, se um dia vocês quiserem falar mais sobre isso, a gente pode. Abertamente aqui, muita coisa. Teve um... Só te cortando aí rapidinho, porque teve um tema que a gente até veio conversando sobre, que é com relação a justamente esse movimento aí do mercado aberto, do mercado exclusivo, e isso desenhado em fatos e dados, né? Porque muita gente fala, exclusividade é melhor, ou o mercado é aberto é melhor, mas assim, dados, fatos, né? Números, né? Qual que é o entendimento de alguém como o Hernani, que passou pelo maior grupo de portal imobiliário do Brasil? Então, se tem alguém que tem fato e dado para falar sobre isso, é o Hernani. Hernani, baseado no que você viu lá no grupo Zap, você teve contato com muitas imobiliárias, vários anúncios, aquela coisa do mercado aberto, que assim, sei lá, 95, 99% das imobiliárias trabalham dessa forma, desse modelo. Sempre foi assim, vai continuar assim, é assim que funciona e pronto? Ou será que é assim que não funciona? O que você tem a dizer aí para quem às vezes está assistindo esse podcast aqui agora, pesquisou Remax no YouTube, chegou aqui, está escutando, mas Remax não é aquela marca que trabalha só com exclusividade? Mas por que é isso? Por que eles trabalham com exclusividade? O que você tem a dizer, baseado no que você viveu, do que você experienciou com relação a essa diferença aí? Por que a exclusividade? Por que a gente bate tanto nisso, né? Eu acho que isso aqui, ficaríamos horas conversando. Eu vou me ater a dados, tentando trazer um pouquinho de racionalidade na resposta e menos teoria. Perfeito. Deixar a teoria de lado, vamos para os números. 66 mil imobiliárias no Brasil, e lá no sistema Cresce Cofesse diz que 6,6% dessas imobiliárias têm mais de 10 anos. A gente tem uma mortalidade de imobiliárias com 43% de indicador, maior do que a média do varejo. Gigantesco. Que isso. E olha que montar algo de varejo, você tem que ter um CAPEX muito maior, né? Sim. Porque você tem estoque, você investe muito dinheiro. A imobiliária, teoricamente, ela não tem uma necessidade de capital muito alta para poder montar. Por isso que se abre muita imobiliária. E o problema não está em abrir imobiliária, está como ter um negócio eficiente no mercado tão informal. Olhando para esse 6,6% das imobiliárias que têm longevidade, eu não sei qual que é o número, mas a gente sabe que toda cidade grande tem 4, 5 grandes imobiliárias. Verdade. E as outras são imobiliárias, cada um com sua história, que eu tenho muito respeito por cada uma delas. Elas são imobiliárias pequenas e médias. E o Hernani, uma das responsabilidades que a gente tem é destravar o crescimento dessas pequenas e médias, mas não só o crescimento, mas a longevidade, a perenidade ou perpetuidade desse negócio, mas com um processo racional.
uma esteira, de fato, de execução. Lá no Grupo Zap, a gente tinha aproximadamente 9 milhões de anúncios. E a gente vendia anúncio, então a gente lamentava muito aquele overlap de anúncios, né? Aquela quantidade de anúncios repetidos. E uma vez a gente fez um estudo utilizando os nossos economistas que ficavam lá criando modelagens no DataZap. A gente gerava aproximadamente 4 milhões de leads por mês para aquelas 7, 8 mil imobiliárias que a gente tinha como clientes. E o número de leads que a gente tinha gerado do mesmo imóvel para imobiliários diferentes, com precificação diferente, era bizarro. E a gente começou a fazer um robozinho para que a gente pudesse ter uma automação para inibir, na hora que fosse feita a busca, e não aparecer o mesmo imóvel com preços diferentes. Então, na primeira página aparecia o mesmo imóvel com todos os preços iguais. Porque a experiência do cliente era bizarra de ruim, né? É mesmo imóvel com várias imobiliárias. É verdade. Só que, graças a Deus, o usuário de tecnologia não vai para a segunda e terceira página. Porque continuavam os mesmos imóveis e com um preço diferentes, maiores, obviamente. Então, é um desserviço à sociedade, aos consumidores, e o que a gente entrega de credibilidade numa consolidação de informações ineficientes é muito grande. Por isso que o corretor de imóveis, às vezes, ele é muito julgado pela sociedade, porque não traz transparência e ciência também, né? Dentro desse contexto. 4 milhões e 200 mil leads. Boa parte desses leads que se tornavam em vendas estavam em 3, 4 imobiliários do Brasil. Imobiliários que investiam no Grupo Zap um caminhão de dinheiro. Não tem por que eu dizer nem o nome, nem o tamanho, mas tinha uma daqui de Belo Horizonte, que eu não vou dizer o nome, que tinha um investimento enorme e que ainda tinha uma estrutura de quase 100 pessoas no pré-atendimento para poder administrar a bagunça da não execução de um processo, por exemplo, de exclusividade. A força do dinheiro, ela, no mercado imobiliário aberto, ela é muito importante. Você trabalha a métrica de tráfego, olha para o cliente comprador gerando volumetria, joga no funil, trata numa secretaria de vendas, naquela época manual, hoje digitalizada. Quinto Andar faz isso muito bem. E azar do corretor. O azar, porque normalmente, quando é eficiente, os corretores vendem, só que não ganham dinheiro. Elas pagam comissão de 20%, 18% do corretor. Que a máquina é muito cara, né? Até chegar. É enorme. O custo de aquisição de cliente. Sim. Se ele pagar mais, ele não tem margem. Agora, vamos olhar para o nosso negócio. Nosso negócio, a gente olha para a gente. Como é que a gente vai transformar uma classe não remunerando devidamente? Existe um desequilíbrio econômico nesse ecossistema transacional chamado de não exclusividade, que é o comum. Ninguém ganha dinheiro, nem o dono da imobiliária, porque a margem dele é muito baixa. E aí vem a ineficiência, porque se você não vender muito, como você tem uma comissão muito restrita, nem o dono da imobiliária, nem o corretor ficam felizes. Por isso que existe um conflito ali, e às vezes o dono da imobiliária fala mal do corretor. Eu já sentei com donos de imobiliárias, tem 400, 500 corretores que xingam corretores nos bastidores. Enquanto a gente dedica a nossa vida por eles, não porque a gente é bonzinho, não, porque a gente acredita que se a gente tiver um time forte, o nosso poder, através do nosso modelo, é transformador. Então, a inexistência de método é uma ineficiência educacional e cultural da nossa indústria. Ou o mercado aberto, você tem uma pujança muito grande de dinheiro para poder trabalhar esse funil, gastando seus milhões para poder converter, ou se você é um sobrevivente sem previsibilidade de receita. Agora você escolhe o seu caminho, cada um escolhe. Todo mundo é adulto, todo mundo é empreendedor e cada um tem a sua verdade. Eu tenho muito respeito ao que as pessoas tomam como decisão, mas respeitar não inibe o meu desejo de
ajudá-los a pensar diferente. E eu não vou desistir de estimular que todas as pessoas pensem e façam contas, que saibam olhar um DRE, que saibam calcular uma margem líquida e entender que dentro de uma estrutura, a experiência do cliente é que vai trazer para ele celeridade em volumetria e resultado. Não dá para ter uma precificação de imóvel sendo determinada por um cliente, como a maioria das vezes acontece. Ou uma precificação de imóvel com uma amostragem muito pequena de imóveis, por exemplo, precificados lá no portal. Asking price. E não o valor real. Até porque você tem a gente na Remax tem análise comparativa de mercado, está no mundo todo, dos países organizados, e ajuda muito. E é muito mais assertivo se você tentar criar um modelo próprio, até automatizado, como aquele Automated Valuation Model, que é AVM, utilizando os dados de oferta. Já a amostragem. Lá no DataZap, nossos modelos, que o Danilo Igliori liderava lá com o time de cientista dele, lá da USP, criava uma modelagem que às vezes não eram tão reais, mesmo com a amostragem enorme, por exemplo, de 30 mil imóveis numa determinada região, não era mais acurada, mais próximo da realidade do que uma análise comparativa de mercado nossa. Que traz o grande benefício do corretor posicionado e tem um olhar clínico ali para... Nossa, mas é só o corretor posicionado que consegue construir uma análise comparativa de mercado. Outro dia eu estava fazendo um comentário, Léo, porque as pessoas confundem o que é posicionamento, né? E a gente precisa explicar que essa complexidade que trouxe da facilidade da tecnologia, eles confundem muito o que é o marketing de posicionamento do posicionamento do corretor. O marketing de posicionamento é você chegar lá no Instagram e fazer um belo Reels em inglês, fazer um belo vídeo e dizer, tá vendo meu bairro A, eu sou especialista aqui, me procure, eu sou o Hernani Assis, porque não sei o que, aí beleza, ótimo. Aí vai pensar na experiência do cliente. Quantos imóveis captados, o youtuber, você tem? Eu tenho aqui nessa região, onde eu sou especialista, onde eu estou posicionado, eu tenho 4 imóveis captados. Oh, uau! Realmente você é muito especialista e de fato está muito bem posicionado. Então, cara, a gente tem que olhar as coisas de uma forma mais profunda e menos superficial. A gente tem que ser mais técnico e menos romântico nessa atividade, acompanhando de fato na lupa todos os indicadores dessa jornada de funil para que a gente tenha uma velocidade de venda alinhada com a expectativa do cliente vendedor. E a gente sabe que a velocidade de venda tem um componente da precificação, que tanto a gente está dizendo, extremamente importante. Então, se a gente não tiver de fato uma estrutura que lá no 9 passos nos ajuda muito, fica muito difícil de você se comprometer com a entrega e a experiência do seu cliente com a venda rápida. E aí tem o 8º passo nosso, que eu sou apaixonado, que eu diria que é de parcerias. Eu ia falar sobre isso agora. A cultura que a gente tem de parcerias, ninguém tem no mundo, gente. Ninguém, nenhuma delas. Todas elas dizem que tem, mas a gente vê que eles não colaboram. É muito mais um tagline de parede do que uma execução clara. A representação de exclusividade não é uma exclusividade que as pessoas que não conhecem o nosso modelo sabem. Isso é transformacional. E o 9º passo, que é o acompanhamento, não é só o acompanhamento do cliente vendedor, é o acompanhamento dos parceiros. É dar feedback para eles, é ganhar feedback deles. É ter reuniões com os parceiros de discussão do que pode ser feito para poder acelerar aquele processo de venda, o que aquele imóvel necessita, ou qual é a dificuldade para ter clareza e levar o proprietário, porque isso pode ser ajustado na jornada. Agora, baseado em fatos e dados, e não em intuições ou
fatores que não podemos trazer evidências claras para o cliente. Quando você vai ao médico e o médico diz você precisa tomar esse remédio, não é porque ele acha, ele vai te propor um exame, o exame vai ter um diagnóstico e vai direcionar o tratamento. Maravilha. Ainda sobre parcerias, sem criar nenhum tipo de revanchismo com o mercado dito tradicional, mas o que você diria sobre as imobiliárias que não adotam essa prática aí de forma recorrente e que trabalham única e exclusivamente com a sua carteira sem serem de fato afeitas à parceria? É super comum isso e não, como é que você vai fazer parceria de um imóvel aberto? Um corretor queria reunir comigo para mostrar. Falei, eu não quero nem ver, porque vai que chega até mim de forma espontânea, vai parecer que eu fui na sua carteira aí. E aí você trabalha uma semana, faz um marketing, né, faz a divulgação, toda a sua estratégia e quando vai lá voltar naquela pessoa que abriu uma parceria para você e vai ligar para o proprietário, vendeu tem 3 meses o imóvel. Então não tem que ter parceria, não tem. O que é de todo mundo não é de ninguém, né? Nada, não tem parceria. Não. Então, assim, eu não critico, porque é inexequível. Impraticável. É inexequível, é impraticável. Então não tem. Eu não vou dizer, poxa, que pena, o cara é um retrógrado. Cara, não, ele não tem que fazer parceria, ele tem que correr rápido, senão o outro vai vender. Gente, é quase uma corrida dos ratos, sabe? Esse mercado aberto é um desserviço para a sociedade. Então, sem julgamentos. E ele tá certo, ele tem que sobreviver, o negócio dele tem que performar. Eu não perco meu tempo de 1 minuto para falar de nenhuma parceria que não seja um contrato de representação exclusiva. Né? É isso. Eu tava fazendo... A gente sempre faz essas reflexões, né? Pra gente poder tentar entender como é que a gente pode fazer o negócio crescer cada vez mais de maneira mais rentável e mais saudável, né? E aí eu tava pensando muito naquela metáfora daquela tia do bolo, que faz o bolo lá no seu bairro, aquele bolo delicioso. Você fala, cara, esse bolo é muito bom, cara. Muito melhor do que aquele bolo que eu compro lá na padaria, aquele bolo que eu compro não sei aonde e tal. Só que a tia do bolo, ela não fala pra ninguém que o bolo dela é bom pra caramba. Ninguém sabe, só o pessoal da rua que compra dela. Compra lá 3, 4 bolos no mês, beleza, tá ótimo e tal. E eu vejo muito que a gente tem uma ferramenta e uma oportunidade para o mercado imobiliário, para os corretores, para os clientes, gigantesca de, cara, cliente, você quer um máximo serviço, você quer um atendimento diferenciado, pelo mesmo preço, você não vai pagar nada mais por isso, você vai trabalhar com um corretor te representando, um profissional, um especialista que vai te ajudar a encontrar um comprador, seja através dele, seja através de parcerias, enfim, vai defender o seu preço e a gente vai cobrar o mesmo tanto de comissão que qualquer um cobra, né? A gente vai te entregar muito mais. Quem em sã consciência não gostaria de ter muito mais pagando a mesma coisa? Então, assim, a gente é, assim, vamos trazendo essa metáfora, a tia do bolo maravilhoso, mas a tia do bolo maravilhoso tem que falar para todo mundo que o bolo dela é maravilhoso, né? A gente precisa de ter essa atração, de ter essa força aí, e passa muito por nós franqueados recrutarmos mais e educarmos os corretores também a se desenvolverem. E eu estava conversando com uma profissional que está trabalhando comigo, e ela falou assim, não, porque você coloca muito corretor na imobiliária, você quer muito corretor treinando na imobiliária, você dá muito curso, você ensina toda hora você quer estar ensinando e tal, e o corretor tem que estar na rua fazendo. Eu falei, gente, cara, eu dou oportunidade da pessoa aprender e se desenvolver. Se o corretor quer estar na rua fazendo, tá tudo certo. Se ele tá satisfeito com o resultado que ele tem hoje, tá tudo certo. Eu não tô, eu quero crescer muito mais, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar dando oportunidade de quem quiser se desenvolver e crescer comigo, crescer. E é muito engraçado como que o mercado tem essa coisa, né? Do tipo, eu já sei, agora eu ir pra rua fazer. Cara, tem sempre o que aprender, tem sempre o que crescer, tem sempre o que desenvolver. E você quer falar, eu tenho que estar na rua. Cara, você tem que estar na rua, você tem que estar acompanhando, você tem que estar treinando, você tem que estar desenvolvendo. Então, assim, qual que é a estratégia que você tem aí, Hernani, pra gente poder divulgar o bolo ali da tia do bairro, aquele bolo gostoso, aquele bolo que vai transformar o mercado? Como que a gente vai fazer isso de maneira sustentável, racional, lógico, né? Pra gente poder, de fato, tracionar esse negócio, que é o negócio da nossa vida. Talvez eu não tenha a resposta. Organizar aqui o meu pensamento sobre o tema. Eu acho que a tia do bolo, trazendo uma comparação, por exemplo, vamos falar sobre mercado financeiro.
Imóvel é um ativo. Ele não é líquido, mas é um ativo com maior índice de crescimento e de valorização de qualquer outro, com menor risco. E a gente poderia ficar aqui horas falando sobre as vantagens do imóvel. Nós estamos falando de um negócio muito precioso que tem um déficit habitacional de quase 7 milhões de moradias no Brasil, ou seja, pouca gente tem acesso. A tia do bolo é um produto recorrente, barato, que você pode adquirir, talvez você não escala, porque não fala que o bolo é bom. Na minha visão, e aí é minha visão, não existe visão certa, visão errada, o grande trigger ali, o gatilho, não está no honorário, está no grau de confiança. Se a gente olha Nubank, maior banco digital do mundo, hoje vale 1,5 vezes o valor do Itaú. Porque é um preço de tecnologia, escalável, 120 milhões de usuários. O AUM dele, que é o Asset Under Management, é 12% do Itaú. Então é o seguinte, as pessoas querem usar o Nubank. Legal, fácil, tudo no app, uma experiência de usuário incrível, mas na hora de guardar o dinheiro vai deixar onde? No Itaú. No Itaú. Mas o Nubank é de graça? Você não paga nada? Põe no Nubank. Excelente analogia. Não, mas o dinheiro eu guardo no Itaú. É confiança. O dinheiro eu guardo lá no Bradescão. É onde eu confio. O meu dinheiro tá lá na Caixa, tá lá no Banco do Brasil. Perfeito. E eu não vou tirar o meu dinheiro do Itaú? Eu não tiro. E não vou colocar no Nubank, não vou colocar no C6, não vou colocar no Inter. Eu vou deixar lá no Itaú, lá no Robertão Setúbal. Ou nós vamos lá no Safra, deixar o nosso dinheiro lá porque é lá que eu confio. Então, trazendo para a nossa realidade, a discussão não é honorário, é a discussão da conexão com as pessoas e demonstrar o nosso valor do trabalho e a confiança que a gente estabelece com o outro. Isso é muito pessoal. Isso é muito individual. Perfeito. Eu diria que nós somos o Bradescão, com muito orgulho, o Itaúzão do mercado imobiliário mundial, e é nós que vamos vencer porque somos confiáveis. Perfeito. Maravilha. Pessoal, dito tudo isso, a gente já até poderia encerrar, né, com chave de ouro, mas a gente está caminhando para o final. O Peixoto costuma dizer que a Remax é, na verdade, uma empresa, ela é um 3 em 1, né? Ela é um cowork para os corretores, ela é uma escola profissionalizante. Estou falando de forma para as pessoas entenderem, né, leigas, poderem entender de uma forma mais fácil. E ela é também uma imobiliária, né? Sim. Cujo cliente do corretor, né, na ponta ali, são os donos dos imóveis. Sim, sim. Dentro dessa ótica aí, o que você vê de diferente aí também, essa entrega do que a Remax oferece? Eu concordo com o Peixoto, mas eu... Você tem uma leitura diferente, porque a Remax é bacana, né? E que bom, né? Porque quando todas as pessoas pensam de forma iguais, eu acho que a gente corre o risco de errar. Eu incremento um quarto ponto para mim, que para mim é extremamente importante e necessário, senão não tem razão de existir. E esse quarto ponto para mim, a Remax é uma máquina de vendas. Porque não adianta ter os outros 3 e não vender, não gerar riqueza, não resolver o problema dos clientes. Então eu diria que esses 3 pilares do Peixoto, ele está coberto de razão, e o que fecha para mim esse talvez 4 pilares do nosso negócio é o poder de execução que a gente tem de gerar o resultado, que é a máquina de vendas. Resolver um problema e ser perfeitamente escalável. Nada melhor para quem tem interesse em comprar uma franquia, adquirir, entrar no nosso mercado. Sem dúvida alguma. Mas não é para todo mundo, a gente vai escolher bem. Exatamente, a Remax é para todos, né? Mas nem todos. E sem julgamento de valor. Claro. A gente quer buscar o fit, né? Às vezes as pessoas, quando falam essa frase, olham
talvez com um nível de, não tô falando de arrogância, não tô falando de fit mesmo. Fit. De compartilhar os valores, de acreditar que é possível recomeçar utilizando um método diferente, usando os nossos 9 passos, não é sobre poder entrar ou não entrar, que bobagem. Isso é para aqueles clubes, maçonaria lá de antigamente, etc. Não, a gente quer todos, desde que sejam as melhores pessoas e querendo construir um legado e repetir e executar o nosso modelo. Simples assim. Eu vejo que isso é a coisa mais valiosa que a gente tem, né? É você ir ao redor do mundo inteiro e encontrar com pessoas que estão vinculadas ali aos mesmos valores, a mesma cultura, e aí você conversar com um americano sobre Remax, sobre mercado imobiliário, com alguém lá do Nordeste, aqui de São Paulo, aqui de Belo Horizonte, no Sul, todo mundo falando a mesma língua, né? Isso aí é muito poderoso. Isso aí não tem como copiar. As pessoas falam que é família Remax, né? Eu particularmente não gosto desse termo, isso não é família, né? A gente tem um time muito engajado, uma cultura enraizada, colaborativa, que une as pessoas. E esse time bom, né? Esse time é de craque. E conforme vai passando o tempo, a gente vai ajustando o time, né? Vai trocando as peças ali. Pô, precisa de trocar um lateral direito aqui. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O importante é as pessoas estarem num espaço onde elas se sentem seguras, confiantes e que tem resultado. Se não tiver resultado também... Não faz sentido. Não faz sentido, né? É isso. Obrigado, gente. Boa. Tamo fantástico, junto. Fantástico. Que aula, né? Obrigado pelo papo, pela oportunidade. Valeu demais. Fantástico. Valeu, turma. Valeu, pessoal. Turma, valeu. Até a próxima. Se inscrevam no canal, deixa o like aí, deixa um comentário. Eita, tá virando YouTuber, né? mesmo, hein? Vambora, galera. Valeu, gente.